Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Amém? Pode tomar assento. Nós vamos estar falando sobre ação de graças, né? É um culto de ação de graças. E essa expressão é usada na Bíblia para indicar uma atitude de alguém em reconhecimento ao favor do Senhor derramado sobre a sua vida. Embora, é importante, é um dos maiores sentimentos ser grato. Uma pessoa que é grata, ela tem esse sentimento nobre. Mas, no entanto, a ação de graça não é somente a questão de ter um sentimento, é uma atitude, tá? Certa pessoa falou assim: uma coisa é alguém se sentir grato, outra coisa é expressar isso. Então, a ação de graça, ela sai da esfera de somente se sentir grato, mas ela leva a pessoa a ter uma atitude. A atitude vai se materializar. A atitude, o sentimento vai ser algo assim concreto, com atitudes. Porque a ação de graça é uma forma, biblicamente é uma forma de reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas e demonstrar o nosso reconhecimento, o quanto somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo sacrifício de seu Filho, por ter enviado Jesus Cristo para morrer em meu favor, para morrer em teu favor, morrer em favor da humanidade, da nossa família. Então, ações de graça é poder demonstrar isso, não somente no sentimento interno, mas também em atitudes, para demonstrar o cuidado do Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. A ação de graça também é uma forma de demonstrar que confiamos em Deus, tá? Confiamos em Deus e por isso oferecemos a Ele e ofertamos ao Senhor, porque é uma maneira de agradecer, é uma atitude, de reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo aquilo que eu vou ter, vem de Deus. Tudo que nós temos vem da parte de Deus. Então, quando eu oferto, quando eu ofereço algo ao Senhor, eu estou demonstrando: muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Não tem faltado. E eu confio no Senhor, que não vai fazer falta. A ação de graça nos ajuda também a cultivar e a revelar uma alegria e contentamento em meio a qualquer circunstância da vida. A ação de graça abre caminho procedente para que outras bênçãos da parte do Senhor também nos alcance. Fica muito mais fácil, não somente para Deus, mas para qualquer pessoa que gosta de presentear, que gosta de agraciar. Quando você dá alguma coisa, para aquela pessoa, e assim, quando a gente gosta de dar, e a Marília, às vezes comenta, eu pelo menos não gosto de dar pouca coisa, eu não gosto de dar coisinha, porque quando eu vou presentear uma pessoa, eu penso nela, eu penso em algumas características daquela pessoa. Do mesmo jeito é Deus. E quando eu dou esse presente para uma pessoa, é claro que a gente não vai cobrar, mas pelo menos a gente vê o ar, quando a pessoa abre o presente, quando a pessoa recebe, mas pelo menos um ar de: puxa, gostei, você pensou em mim. Isso abre um precedente para que no próximo ano, na próxima vez, eu possa também dar novamente um presente. Mas quando você dá um presente para uma pessoa, a pessoa fala: obrigado, e já põe o presente de lado, não abre, depois nem liga, não agradece, e fala: puxa vida, será que aquele presente agradou? Será que aquela pessoa gostou do presente? Então, quando nós praticamos
a ação de graças ao Senhor, espiritualmente, abre precedente a esse Deus bondoso que nos vê grato por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. As Escrituras Sagradas falam sobre a importância da ação de graças a Deus. Por exemplo, no Salmo 100, versículo 4, diz assim: entrem por suas portas com ação de graças, e em seus atos com louvor, deem graças e bendigam o seu nome. Então, era costume do povo de Deus, ao ir para adorar a Deus, não ir de mãos vazias, né? E nem entrar triste, carrancudo, mas ao entrar pela porta do templo, né? Eles entendiam que estava ali para adorar, eles entendiam que estava ali para agradecer a um Deus que tinha feito muito pela vida deles. No Salmo 107, versículo 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Então, tudo que nós temos que fazer, seja em palavra, seja em ações, em tudo, deve ser dando graças ao Senhor. Por quê? O cristão foi conclamado, o cristão foi chamado a ter uma vida de ação de graças, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é uma recomendação muito séria, porque implica, no fato de que não são as circunstâncias que devem ser o nosso termômetro. Eu sei que aqui não tem, mas em outro lugar é assim: conforme a circunstância, eu estou feliz. Conforme a circunstância, eu louvo a Deus. Conforme a circunstância, eu oferto. Não, meus queridos. A Bíblia diz que nós devemos prestar ação de graças ao Senhor, independente da circunstância, porque entendemos que as circunstâncias não devem ser o termômetro para adorarmos, para glorificarmos, para bendizer ao nome do Senhor, porque entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Se há um momento, há uma circunstância que parece que as coisas não estão fluindo, mas eu sei, o Deus a quem eu sirvo começou uma obra na minha vida, o Deus começou uma obra na sua vida, e Ele é poderoso para fazer que o fim dessa obra seja em alegria, seja em prazer, seja em adoração a Ele, porque eu creio, e se eu creio que a minha vida está nas mãos do Senhor, não são as circunstâncias que vão impedir de eu prestar ação de graças ao Senhor, uma adoração ao Senhor. No livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, lá no capítulo 17, a partir do versículo 12 em diante, nós temos Jesus passando ali por um povoado, e ali vem 10 leprosos, e os 10 leprosos gritam, de longe: limpa-nos, limpa-nos, purifica-nos. E o Senhor falou para eles: olha, vão, se mostrem ao sacerdote, tá? Porque era lei, o sacerdote ele era, vamos dizer, a autoridade espiritual, e pela lei, uma pessoa que era leprosa, para retornar ao convívio novamente da sociedade, o sacerdote, teria que como emitir uma carta de liberação. Tinha que olhar se tinha as manchas, se tinha lepra, se tinha saído, e falar: não, você está limpo, você está purificado, pode ir embora. E aí eles vão, e no caminho um dos 10 olhou, estava limpo da lepra, e ele decidiu voltar. E lá no versículo 15 está assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E ele era estrangeiro, samaritano. E quando Jesus viu isso, Jesus falou: olha,
Não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse senão esse para adorar a Deus? Cadê os demais? E voltou esse que não faz parte do meu povo? E Jesus, olhando para ele, falou: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, é um Deus, meus queridos, que sempre, ao estar dando dádivas, sempre estar nos agraciando, Ele deseja um retorno, para que possamos nos apresentar sempre diante dele e falar: muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que tem feito, por tudo que tem realizado na minha vida, na minha família. Muito obrigado, Deus. Esse homem voltou porque, ele se viu, não somente numa gratidão, mas ele queria expor essa gratidão em ação a Deus. E a gente vai perceber que as palavras do Senhor Jesus, não que vai determinar a perdição daqueles que não voltaram os outros 9. Não é isso. Mas Jesus também esperava a fala de Jesus: cadê os 9? Não foram 10. Ou seja, Jesus também esperava que aqueles 9 retornassem, o adorassem, glorificassem a Ele pelos feitos. Quantas pessoas recebem bênção? Quantas pessoas recebem milagres? Quantas pessoas estão sendo cuidadas, protegidas do Senhor Jesus, mas não volta para louvar, para agradecer a Ele por tudo que tem feito? Mas quando a gente olha aqui para esse texto e a gente vê um personagem, eu sei que nós vamos ter na Bíblia vários personagens, várias pessoas que prestaram ação de graças ao Senhor. O próprio povo, ele tinha uma oferta especial para declarar esse momento de ação de graça ao Senhor. Tinha uma oferta pacífica, especial para isso. Mas aqui nós temos Davi. Davi, para mim, é um dos personagens que mais se preocupa em agradar a Deus e demonstrar ação de graças ao Senhor. Pense numa pessoa que usava os momentos, as circunstâncias, as situações para se colocar diante de Deus com veste de louvor e adoração por tudo que Deus fazia na vida de Davi. Davi se identifica como uma pessoa que presta ação de graça. No Salmo 116, versículo 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. A preocupação dele em dar, em pensar em alguma coisa que pudesse dar ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque Ele queria se expressar. Mas o Salmo 103, onde é o foco da nossa palavra, Davi, ele vai convidar o seu próprio ser a prestar gratidão a Deus. É como se Davi falasse assim: ei, ó, você que está aqui dentro de mim, acorda, desperta, ei, tenha noção do que Deus já fez por ti, ó minha alma. Ó alma, ó meu ser interior, desperta, reconheça os bens do Senhor e bendiga Ele, ó minha alma, ó meu interior. Por quê? Porque você tem sido muito beneficiado. Nesse salmo, o que é importante para Davi, irmãos, está na contramão de muitos que querem dar graças a Deus em meio somente às posses, em meio às conquistas, em meio às coisas externas. Não que isso está errado, não. Nós devemos dar graças a Deus em tudo que recebemos. Mas se não tomarmos o cuidado
Nós poderemos frisar muito a questão das conquistas, das bênçãos, para estarmos somente nesses momentos, estarmos nos apresentando a Deus em louvor, em gratidão. É o mais que eu preciso. E se a gente não tomar cuidado, isso pode invalidar o que Deus já fez, o que está em nós já. E o que Deus ainda pode fazer quando nós somos gratos por aquilo que já temos da parte de Deus. Nesse salmo, embora Davi, rico, ele era rico? Era. Ele era rei. Ele era próspero? Era próspero. Era famoso? Davi era famoso. Porque todo mundo sabia do fato dele ter derrubado o gigante Golias. Ele era temido pelos seus inimigos? Ele era. Porque ele era vencedor, não perdia a batalha. Davi, ele era um conquistador de terra e de cidades. Cidades que estavam nas mãos do inimigo, Davi foi lá e conquistou e trouxe essas cidades para Israel. Ele tinha tudo que queria. Mas em nenhum momento a sua gratidão se refere ao que ele tinha, ao material. Foi escolha dele. Não que isso seja errado na nossa vida, mas foi escolha dele enxergar e valorizar o melhor de Deus na vida dele. E o melhor de Deus na vida de Davi era a situação da sua alma, era o seu ser interior, que agora estava bem. E ele convoca a sua alma a listar os benefícios feitos pelo Senhor. Ele diz: bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Aleluia. Para Davi, é assim: o que adianta ter as coisas? O que adianta ser próspero? O que adianta tantas pessoas, amigos, se na verdade a alma está enferma? Se não há alegria interior? Davi, ele fala: eu tenho sim riqueza, eu tenho prosperidade, eu tenho pessoas às minhas ordens, mas o que é importante para mim é que a minha alma, o meu ser interior, pode bendizer o Senhor, porque os maiores benefícios não foram as vitórias, não foram as conquistas, mas o maior benefício foi a graça do Senhor que alcançou a minha alma. Porque, irmão, só quem reconhece que a alma um dia esteve doente e enferma é que pode um dia, em alegria, na cura da alma, entender o valor de ter uma alma, de ter um ser totalmente curado, livre das enfermidades. E Davi, ele teve já a alma assim, enferma. Em alguns salmos ele fala: porque está batida, ó minha alma. A alma de Davi já esteve abatida. Ele reconhece essa enfermidade da alma, causada pelo pecado, pela desobediência e distanciamento ao Senhor. Mas que somente mediante a ação desse Deus gracioso, a sua alma, é que a sua alma pode ser curada. Davi vai confessar os seus pecados. Davi vai declarar o quanto, sabe, a presença de Deus era a coisa mais importante na sua vida. A presença do Espírito Santo. E através dessa confissão, através dessa declaração, sabe, como uma ação de graças ao Senhor: Senhor, tudo que eu tenho não é nada se a tua presença não estiver comigo, se o teu Espírito não estiver comigo, nada valerá a pena, ó Deus. A minha alma está enferma. No Salmo 51 ele fala: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um
coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Já esteve triste a alma de Davi, e muitas das vezes a alma está triste, a alma está batida, não somente por pecado, não somente, por circunstância da vida, mas a alma está batida. Davi não se conformava em ter a alma abatida, aquela tristeza invadindo o seu ser, ver a enfermidade o corroendo por dentro. Ele não se conformava, e para isso ele confessou. Para isso ele declarou a importância de Deus. Todas as maneiras, atitudes e motivos no qual você pode dar ações de graças ao Senhor são vários e são importantes. São importantes. Ao visitar a irmã Marlene, que faleceu, houve o sepultamento dela esses dias. E ao visitar ela pela última vez, ela já tinha declarado isso na casa dele, na casa dela. Mas lá no hospital, lá na rua Doutor Arnaldo, lá em São Paulo, visitando ela, ela falou assim, segurando nas minhas mãos, ela falou assim: pastor, o senhor não sabe a vontade de eu estar na igreja. Como era bom estar aí. Ela participou de poucos cultos. Pastor, eu queria estar lá. Queria estar lá, pastor. Você sabe, pastor, quando eu for, eu queria testemunhar. Eu queria levar uma oferta especial ao Senhor. Oferta para Deus especial. Eu não levei uma oferta especial para Deus. Eu falei: Marlene, eu não vou ser contrário a você levar oferta. Se Deus tocou no teu coração, você leva. Mas eu quero dizer para você, Marlene, a maior oferta que você pode levar é você. É sua gratidão, é o seu louvor por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, Marlene. Quando ela chegou aqui, nós bem sabemos da situação dela, quando o inimigo tinha aprisionado ela, a infelicidade, mas Deus foi libertando, Deus foi alcançando a alma dela. Eu falei: louve a Deus por isso, Marlene. Se quiser dar oferta, dê. Mas a melhor oferta é a sua gratidão, é o seu louvor, é as suas ações de graças ao Senhor. E no Salmo 116, versículo 12, Davi, ele fala: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como eu posso? A minha alma foi curada. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, ó minha alma. É Ele que te cura, que te livra, ó minha alma. Como eu posso? E aí ele fala assim, no versículo 13 do Salmo 116: erguerei. O que você tem para erguer? Ele fala: erguerei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Vou oferecer um sacrifício de gratidão a Ti, ó Deus. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor e no seu interior. Meu querido, era costume levantar o cálice na celebração, encher o cálice e levantar o cálice. Sabe o que Davi viu de mais importante? Ele ficou pensando:
permite de volta. O que eu vou dar ao Senhor? O que eu vou dar ao Senhor? O que eu vou revelar, mostrar a minha gratidão ao Senhor? E Davi, ele era inspirado pelo Espírito Santo. Ele ouvia Deus. Era como se eu ouvisse da parte de Deus. Davi, só me mostra a sua alegria pela salvação. Davi entendeu. A maior ação de graças ao Senhor é quando eu me ponho diante dele e levanto o cálice da salvação e digo: muito obrigado, Deus. Eu sou grato pela salvação da minha alma. Eu sou grato porque o Senhor está comigo. Sabe por quê, meus queridos? As pessoas estão querendo algo mais. Aleluia. Os cristãos estão querendo algo mais para poder adorar e bendizer a Deus como deve ser dito. Mas uma coisa eu vou dizer: tudo é vaidade, tudo passa, a beleza passa, o dinheiro acaba, as conquistas se vão, os bens vão se deteriorar-se, tudo é vaidade, mas a salvação do Senhor permanece para sempre na nossa vida. Louve a Deus pela salvação da tua alma, louve a Deus por isso, seja grato por isso, meu irmão, minha irmã, festeja, aleluia, festeja, aleluia, Jesus está salvando, aleluia, nós somos salvos, e nós não celebramos isso, nós éramos condenados, uma dívida impagável, mas por causa do sacrifício, Jesus falou: eu risco a sua condenação, agora tu estarás comigo na eternidade, eu estou contigo, há uma eternidade a nos esperar, meu querido, minha querida, se alegre com isso. Você pode ter tido perdas em 2023, nem tudo aconteceu como você queria. Talvez pessoas te traíram, falaram mal de você, talvez portas se fecharam, mas eu quero dizer: se alegre pela salvação do Senhor na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Xalabacanta, alabará. Se alegre por isso. Os discípulos foram enviados para realizar as coisas do Senhor. E ali voltaram alegres. Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, realizamos milagres. Não que Jesus não recebeu essa alegria, mas Jesus falou: alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Salvação não é um sorvete, chupou e joga fora. Tem muito crente não sendo grato pela salvação do Senhor. Tem muito crente vivendo de qualquer maneira. Está errado. Está errado. Tem muito jovem, sabe, jogando a sua vida fora. Não sabe o valor de uma salvação. Uma salvação dada por Jesus Cristo. Valorize isso. É dom de Deus, é graça de Deus sobre as nossas vidas. É o que nós podemos de melhor apresentar em gratidão a Deus. Apresente as demais coisas, sim, mas o que você tem de melhor para agradecer a Deus? Ele falou: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua salvação, porque as coisas aqui vão passar, mas eu estarei eternamente com o Senhor. Se você não tem essa alegria, sabe por quê? Talvez o Espírito Santo não esteja testificando ao teu espírito a verdadeira importância
Davi, quando sentiu que a salvação estava se esvaindo da sua vida, ele falou: não posso continuar dessa maneira. Torna a dar a alegria da salvação. Glória a Deus. E é muito fácil, irmãos, identificar crentes, cristãos que têm a alegria da salvação. É muito fácil. Sabe por quê? Porque quando vem os problemas, as dificuldades, não se abalam. Permanecem firmes, adorando, louvando, cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Aleluia. Volte a ter a alegria da salvação. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero chamar o ministério de louvor. Eu sei que nós já louvamos a Deus com aquele louvor inicial por tudo que tem feito e por tudo que há de fazer. Nós cremos que Deus tem muito a fazer na minha vida, na sua família, nos seus projetos de vida. Mas se você não começa a ser grato pela salvação, minha querida, como também receberá as demais coisas do Senhor? Valorize isso, não há preço que pague a salvação da sua alma. Viva alegre, viva alegre, vence. Deus está contigo, Deus que te salvou, Ele vai até o fim da sua jornada, da sua caminhada, mas volte a ter a alegria. Talvez esteja faltando isso na sua vida, a alegria da salvação. Torne a ter essa alegria, para que a tua alma, ela deixe essa enfermidade e possa fazer fluir a vida de Deus que está em você. Aleluia.